E hoje eu quero falar com você o que eu chamo de o conforto do primeiro amor. Repete isso comigo, o conforto do primeiro amor. Existe uma geração dentro da igreja que tem servido a Jesus, tem orado, tem buscado a Deus, tem jejuado, tem trabalhado duro. Mas quando essas pessoas fazem isso, é quase como se elas sentissem um peso. É quase como se fosse por obrigação. Elas oram, mas é quase uma obrigação orar. Elas servem, mas é quase uma obrigação servir. Elas trabalham no ministério, mas é quase uma obrigação trabalhar. Existem pessoas no meio do povo de Deus que também elas parecem querer trabalhar para alcançar algum tipo de merecimento diante de Deus. E deixa eu te explicar o que isso faz com essas pessoas. Quando elas pensam que fazer algo para Deus vai dar a elas algum tipo de merecimento, elas caem num problema muito grave, sabe o que é? É que quase sempre a gente não consegue fazer tudo o que deveria. E aí, de repente, a gente se pega numa situação onde nós simplesmente sabemos que nós não merecemos. E aí, porque nós não merecemos, nós não desfrutamos. Não desfrutamos do relacionamento com Deus, não desfrutamos da bênção de Deus, não desfrutamos da comunhão com Deus, não desfrutamos do poder de Deus sobre a nossa vida, não desfrutamos da provisão de Deus, porque simplesmente nós achamos que não merecemos. E por que nós achamos que não merecemos? Porque o nosso relacionamento com Deus, de alguma maneira, se tornou baseado naquilo que nós fazemos para Ele. Então, se eu não faço, eu não mereço. E nós caímos em um lugar muito difícil de permanecer. Então, nós vamos para o nosso lugar de oração, mas é para merecer alguma coisa. Nós vamos jejuar, mas é para merecer alguma coisa. Nós vamos cuidar de um life group, mas é para merecer alguma coisa. E isso se torna uma rotina cansativa, exaustiva, onde nós desfrutamos pouco da presença de Deus. Eu gosto de chamar essa geração da geração do irmão mais velho. E por que eu chamo da geração do irmão mais velho? Por causa da parábola do filho pródigo, que todos vocês conhecem. A parábola do filho pródigo, ela vem seguida de outras duas parábolas, e muitos teólogos concordam que ela até deveria se chamar a parábola do pai compassivo, porque tem muito mais a ver com o pai recebendo de volta, né? E isso se confirma por causa das duas parábolas que vieram antes dessa, que era a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. E todas três, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, está mostrando que há uma alegria, há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Então aquele filho pede ao pai a herança, fala: pai, me dá a minha herança que eu estou indo embora. E ele foi embora da casa do pai. Gastou toda a sua herança com prostituição e farra. Quando o dinheiro acabou, ele começou a passar fome, foi cuidar dos porcos. E você entende que Jesus estava falando para israelitas e para o povo de Israel, os porcos eram animais imundos. Então era o pior tipo de trabalho que aquele homem podia ter, e ele desejava comer a comida dos porcos porque tinha fome e ninguém lhe dava nada. Então ele se lembrou: quantos trabalhadores na casa do meu pai têm pão com fartura e eu aqui padeço fome? Voltarei para a casa do meu pai. Você se lembra daquilo? E ele voltou para a casa do pai. Quando ele chegou na casa do pai, o pai correu, o abraçou, o beijou, colocou um anel no seu dedo, uma sandália nos seus pés, uma veste nova, e matou o novilho cevado, que era aquele novilho especial, com aquela carne mais macia, que ele nem andava, ele ficava ali só comendo, engordando para a carne ficar bem macia. Ele matou o novilho cevado e fez a festa. Enquanto a festa acontecia, é que nós vamos ler agora esse texto. É que aconteceu o que nós vamos ler aqui agora em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 25. Diz assim: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou quem? Um dos criados e perguntou
o que era aquilo. E ele informou: teu irmão e teu pai, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Olha bem. Vamos continuar. Próximo versículo. Pode pôr, por favor, querido. Mas ele respondeu o pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Versículo 26 diz assim: aquele filho chamou um servo. Eu te pergunto, olha lá, aquele filho chamou um servo no versículo 26. Eu te pergunto, por que aquele filho não chamou o pai? Veja bem, eu sou um missionário há muitos anos e há quase 20 anos eu não moro mais na minha cidade onde eu nasci. Então, quando eu volto à casa do meu pai, da minha mãe prepara tudo que ela sabe que eu gosto de comer. E eu chego lá e está lá aquela mesa com toda aquela comida. E eu vou entrando e abraçando e comendo, e a gente vai comendo. Você sabe como é a casa do pai, né? A gente vai comendo e falando e fala de boca cheia. Não é assim? E vai abraçando e vai falando. Porque a gente tem liberdade na casa dos nossos pais. Agora, por que esse filho, ao voltar para a casa do pai e ver aquela festa, primeira pergunta, por que ele não entrou na festa? A festa não era na casa dele? Não era na casa do pai dele? Pensa comigo, ele não sabia o motivo da festa ainda. Não é verdade? Estava acontecendo uma festa. Ora, você chega na casa do seu pai, está acontecendo uma festa, o que você faz? Entra e participa. Mas, em primeiro lugar, aquele filho mais velho não entrou. Em segundo lugar, ao invés de ir ao pai, ele vai a um servo e pergunta ao servo o que era aquilo. Quando o servo conta para ele o que estava acontecendo, o texto diz que ele se indignou. Fala comigo, se indignou. Como alguém pode se indignar por causa de uma festa? Quando o pai explica o que estava acontecendo, o servo explica o que estava acontecendo. Olha o que esse filho fala no verso 29. Olha o que ele fala para o pai. Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Verso 29. Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Presta atenção nesse versículo comigo. Você está vendo que ele começa dizendo, há tantos anos te sirvo? Com quem que ele estava conversando? Com o pai. Por que ele não chama o pai de pai? Ele não fala assim, ô pai, há tantos anos eu te sirvo. Ele não chama o pai de pai. Ele só fala, há tantos anos te sirvo. É por isso que eu estou chamando essa geração da geração de irmão mais velho. Porque é uma geração que ela está baseando a vida com Deus no serviço e não no relacionamento. Eu te sirvo, Deus, eu sou o teu servo. Muito bem, nós somos mesmo. Mas Jesus falou, já não vos chamo mais servos, e sim amigos. Porque o servo não sabe o que faz seu Senhor, mas eu estou contando tudo para vocês. Então, esse irmão mais velho, ele não tinha nenhuma facilidade, ao contrário, ele tinha muita dificuldade de ver o pai como pai. E quantas pessoas estão dentro da igreja, são servos de Deus, enxergam Deus como aquele que pode abençoar, enxergam Deus como aquele que pode mudar a circunstância, enxergam Deus como aquele que pode curar, mas não enxergam Deus como seu pai.
Talvez por muitas razões, você pode ter dificuldade de chamar Deus de Pai. Por muitas razões, você pode ter dificuldade de enxergar Deus como seu Pai. E esse irmão mais velho aqui também tinha essa dificuldade. Na hora da situação, ao invés de procurar o pai, ele procurou um servo. E essa geração de irmão mais velho também é assim. Elas têm dificuldade de recorrer e falar: pai, eu preciso da sua ajuda. Elas preferem recorrer a um servo. Pastor, ora por mim. E não tem nada de errado de você pedir qualquer pessoa para orar por você. Orar uns pelos outros é bíblico, mas nós precisamos entender que um só mediador há entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Não há ninguém entre você e Deus. Você tem livre acesso ao Pai. Você está entendendo? Então, essa geração tem dificuldade, ela vai ao servo, há um servo aqui, há um servo ali, liga para um servo aqui, há um servo lá, mas ela tem dificuldade de ir ao Pai. Agora, quando o pai vai responder no verso 31, o pai vai responder ao que esse filho falou com ele, quando ele falou: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E no versículo 31, quando o pai vai responder a ele, sabe quais são as primeiras duas palavras que o pai fala? Meu filho. Você pode ter uma enorme dificuldade de ver Deus como pai, de chamar Deus de pai. Mas Deus não tem dificuldade nenhuma em te chamar de filho. A Bíblia diz que Jesus, ele não se envergonha de te chamar de irmão, visto que somos filhos do mesmo pai. Você é chamado para ser filho, para ter relacionamento íntimo e sincero com o seu pai. Então, existem pessoas que, quando elas vão caindo nessa mentalidade de servo, nessa mentalidade de merecimento, de querer fazer para merecer, elas começam a pensar: num momento de louvor, como eu queria adorar intensamente, mas eu não mereço. Como eu queria me prostrar como aquele outro irmão faz, mas eu não mereço porque eu não tenho servido a Deus. Como eu queria orar intensamente, mas eu não mereço. E sabe o que é o problema? Que quando nós pensamos assim, nós estamos desprezando a cruz de Cristo, porque não há ninguém que tenha merecimento baseado nas suas obras. Todo o nosso merecimento é baseado no que Cristo fez por nós. Você está entendendo, querido? É por causa dele, por causa do que Jesus fez. Existem pessoas que chegam a pensar assim: não, eu não vou tomar a Santa Ceia, porque eu não mereço. Então, o que nós estamos errando gravemente com esse pensamento é o seguinte: então, quando eu tomo a Santa Ceia, é porque eu mereço, porque as minhas obras me fazem merecer? Se eu faço isso, eu estou de novo desprezando a cruz de Cristo. A única coisa que me faz merecer é o que Cristo fez por nós. Isso é tão grave, querido, isso tem pegado o coração de muitos líderes. Eu conheço pastores que sofrem grandemente com isso. E eu quero ler com você o que está escrito em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1. Lê comigo aí, por favor. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Deixa eu só te explicar isso aqui. Se você ler 2 versículos atrás, você vai ver que essas 7 estrelas que o Senhor segura na mão são os 7 pastores das 7 igrejas. E esses 7 candeeiros de ouro que o Senhor anda no meio são as 7 igrejas. Eu fico feliz com isso, porque o Senhor tem os pastores em suas mãos e ele anda no meio da igreja. Aleluia. Amém? Verso 2. Olha o que ele diz para esse líder da igreja aqui. Você, quando fala ao anjo da igreja, escreve, a palavra anjo significa mensageiro. É aquele que é o mensageiro da igreja. No caso aqui, o líder daquela igreja. No nosso contexto, seria como se fosse o pastor Eibe aqui, tá bom? Para você entender. Então, o que acontece? Olha o que ele começa a falar com esse homem de Deus. Verso 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos,
e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha esse texto. Esse texto, o Senhor começa fazendo vários elogios a esse homem de Deus. Esse homem de Deus era um homem muito dedicado. Vamos ver os elogios. O Senhor fala, conheço as tuas obras. No grego, essa palavra significa trabalho, e muito trabalho. A palavra ergon, no grego, significa trabalho. Então, o Senhor está falando, eu sei que você, homem de Deus, é um homem que trabalha. E você entende que esse homem aqui não está falando que ele trabalha muito lá naquela empresa onde ele trabalhava, não. Ele era o mensageiro daquela igreja. Ele trabalhava lá, sabe, na igreja, trabalhando no serviço do ministério. Então, ele não era um homem à toa, ele era um homem que trabalhava. Segundo elogio, o Senhor falou, eu conheço o teu labor. Fala comigo, labor. Essa palavra aí no grego significa surra. Quem aqui já trabalhou alguma vez na vida que você foi dormir parecendo que você tinha tomado uma surra, que alguém tinha te batido, você estava com o corpo todo doendo, de tanto trabalhar? Quem já? Esse homem trabalhava nesse nível no ministério. Então o Senhor está falando com ele, eu sei que você trabalha, e trabalha tanto, que você sente que o seu corpo tomou uma surra. Você está entendendo? Terceiro elogio é a palavra perseverança, e tens perseverança. Do grego, essa palavra significa você continuar, ter constância naquilo que você fala. Está entendendo? Então você trabalha muito, se sente surrado, cansado, mas não para. Você continua. Que homem exemplar no trabalho. É ou não é verdade? Continua o texto, então. O Senhor fala com ele. Quarto elogio. Não pode suportar os homens maus. Isso aqui não está falando de alguém que é intolerante, mas está falando de alguém que tem um compromisso com a santidade, com a santificação. Não está falando de alguém que não tolera no sentido de ficar julgando, mas no sentido de que se você quer servir a um Deus santo, a palavra do Senhor diz, sede santos, assim como é santo aquele que vos chamou, sede santos vós também em todo o vosso procedimento. Então ele está falando, você está trabalhando no ministério, santidade é um pré-requisito, nós não podemos abrir mão. E esse homem aqui era assim, ele era esse tipo de gente comprometido com a santidade. Quinto elogio, puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então ele era um homem comprometido com a palavra, comprometido com os ensinos de Jesus, não era qualquer um que estava aí se falando apóstolo, que ele deixava, sabe? Ele era alguém muito leal, muito fiel à palavra, não queria agradar a homens, era alguém sincero. Quem está entendendo? Diga amém. Sexto elogio, tens perseverança. Esse homem aqui, se eu tivesse no Raul Gil, eu ia tirar o chapéu para ele. Era perseverante. Você está vendo quantos elogios? Agora, esse aqui mexe demais com o meu coração. Sétimo elogio. Suportaste prova por causa do meu nome. É o sétimo elogio. Repete isso comigo aí. Suportaste prova por causa do meu nome. Sabe que muitas pessoas suportam provas, mas por muitos outros motivos. Não, eu vou suportar essa prova aqui porque eu não quero perder minha bênção. Porque se eu não suportar essa prova aqui, eu vou perder minha bênção lá na frente. Você está entendendo? Esse homem aqui não estava suportando prova por causa de qualquer outro motivo, senão um. Ele suportava prova por causa do nome do Senhor. Era um homem muito sincero, era um exemplo de homem de Deus. Oitavo elogio, não te deixaste esmorecer. Mesmo com
todas as situações, mesmo trabalhando até se sentir surrado, exausto, ele continuava e colocava à prova os falsos apóstolos, ele não suportava os maus, tudo aquilo, e ele permanecia firme e não se deixava esmurecer. Tudo isso foi falado pelo Senhor como elogios do próprio Deus a esse homem. Mas quando chega no versículo 4, o Senhor fala com ele: tenho, porém, contra ti. E aí é um contraponto. Sabe, tudo isso que você está fazendo é bom. Tudo isso que você está fazendo é maravilhoso. Parabéns. Tenho, porém, contra ti. Agora o Senhor está falando de algo que não era bom. E o que o Senhor falou com ele que não era bom? Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Isso aqui, para mim, é muito, muito, muito profundo. Nós cometemos muitos erros a respeito disso aqui. Quando fala abandonaste o teu primeiro amor, essa palavra grega, ela é uma palavra que vem de lugar ou de condição. Ele abandonou um lugar, um onde. Quando o Senhor fala com ele, lembra-te, pois, de onde caíste. Essa palavra de onde é essa palavra que está nos telões para você aí no grego. E ela significa de onde, de um lugar, você caiu lá daquele lugar. Ou daquela condição. Fala comigo, condição. Agora, querido, quero te falar algumas coisas. Eu nasci dentro da igreja. Então, eu já vi muita gente falar do primeiro amor de uma maneira que, biblicamente, ela é um pouco equivocada. Primeira coisa, nós nunca poderíamos falar que o primeiro amor é o nosso amor por Deus. Não é verdade. Nós não amamos a Deus primeiro. Nós não amamos uns aos outros primeiro. Primeiro, Ele nos amou. Então, por exemplo, 1 João 4,19 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, nós não amamos tanto a Deus que nós demos a nossa vida por Ele, não. Foi Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, quando está falando de voltar para a condição do primeiro amor, nunca está falando de voltar à condição de nós amarmos a Deus. Não pode ser. Porque o primeiro não pode ser o nosso amor. Se o texto está falando com esse homem que ele precisa voltar ao primeiro amor, não está falando para ele voltar ao amor dele, até porque o texto está deixando claro que esse homem amava a Deus. Esse homem não tinha perdido o amor dele por Deus. Esse homem amava a Deus. O Senhor está falando: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, o teu labor, a tua perseverança. O Senhor está falando só elogios. Esse homem amava a Deus. Mas ele abandonou um lugar, uma condição, onde ele tinha muita revelação do amor de Deus por ele. Eu quero te fazer uma pergunta. Seja bem sincero comigo. Tenta se lembrar hoje do seu primeiro amor. Quantos aqui não nasceram num lar cristão, ou se nasceram, você se lembra quando você se converteu? Levante sua mão. Eu também me lembro. Eu já nasci na igreja, mas eu me lembro daquele momento onde eu tive aquela experiência com Deus. Como que é? Você chegou na igreja carregando os seus pecados, sim ou não? O que aconteceu? O amor de Deus pegou você, sim ou não? Você foi e confessou os seus pecados, sim ou não? E o Senhor te perdoou, sim ou não? Em algum momento na sua história com Deus, você chegou a um lugar onde você falou com Deus assim: Deus, nunca mais eu vou cometer aquele pecado de novo. Nunca mais eu vou pecar. Talvez para alguns foi num encontro com Deus, para alguns foi num acampamento, num retiro, ou alguma mensagem, e você falou: Deus, nunca mais eu vou pecar, porque eu te amo, o Senhor é o Deus da minha vida. Quem já passou por um momento assim? Aí o que aconteceu? Você pecou de novo, né? E aí você chegou perto do Senhor, o que o Senhor fez? Te perdoou de novo, né?
Aí você falou de novo, agora é sério, Senhor. Eu te amo tanto, a sua presença é tão maravilhosa. Nunca mais eu vou cometer esse pecado. Você falou isso domingo. Terça-feira estava lá você pecando de novo, o mesmo pecado. E o que o Senhor fez? Te amou de novo. Você veio para o culto. O que o Senhor fez? Te tocou mais uma vez. E aí você foi batizado com o Espírito Santo. Você merecia? Você era tão santo e tão exemplar que recebeu o batismo com o Espírito Santo? Foi assim? O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, recebeste o Espírito pela fé ou pelas obras? Ele falou, foi pela fé. Lá no primeiro amor, querido, nós não merecíamos nada, nós não tínhamos nada para oferecer a Deus, nós não tínhamos nada. Nós chegamos falando, Senhor, eu não mereço nada, eu estou todo errado, minha vida está toda errada, eu estou cheio de problema, eu estou cheio de pecado. Deus falou, eu te quero. E nós começamos a desfrutar do amor de Deus. Do amor de Deus. Acontece que nós começamos então a trabalhar, a olhar para a vida dos nossos irmãos, e os irmãos estão pregando o Evangelho, os irmãos estão lendo a Bíblia, e nós queremos praticar essas coisas também, porque sabemos que elas são boas. O problema é quando nós queremos fazer dessas coisas o caminho para Deus. Porque o caminho para Deus não é nada disso, o caminho para Deus é Cristo. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, quando nós começamos a fazer do merecimento um caminho para Deus, nós não vamos mais encontrar Deus, porque o nosso merecimento não nos leva lá. Você está entendendo? Então, eu trouxe aqui hoje um bonequinho para brincar com você. Esse bonequinho aqui vai representar a mim e a você. E esse bonequinho vai representar também o anjo da igreja em Éfeso. Você lembra que o texto diz, lembra-te, pois, de onde caíste? E você lembra que a palavra grega ali fala de um lugar ou de uma condição? Então, eu vou usar aqui esse púlpito como sendo esse lugar ou essa condição, certo? Aquele homem lá em Éfeso vivia aqui, nesse lugar, nessa condição. Ora, se o texto está falando que ele abandonou o primeiro amor e ele caiu, de onde ele caiu? Ah, foi bom, mas vou deixar vocês falarem de novo. Ó. Se o homem está vivendo aqui nesse lugar e o Senhor o repreendeu falando, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, né? E ele caiu. Aí o Senhor falou com ele, lembra-te, pois, de onde caíste. Fala comigo, de onde? Não é aonde. Por exemplo, se esse bonequinho aqui tropeça aqui e cai lá no chão, aonde ele caiu? No chão. Agora, de onde ele caiu? Do púlpito aqui, não foi? Então, esse homem tinha abandonado o primeiro amor e caiu. O Senhor falou com ele, lembra-te, pois, de onde caíste. De onde ele caiu? Do primeiro amor. Ele caiu do primeiro amor. Agora, então vamos lá. Ele caiu do primeiro amor, ele veio para cá. Aqui nesse lugar, fora do primeiro amor, aqui nesse lugar, embaixo, fora do primeiro amor, ele estava trabalhando. Ele estava sendo exemplar, ele trabalhava muito, até se sentir surrado, e tinha perseverança, e colocava os falsos apóstolos à prova, suportava provas por causa do nome do Senhor, não se deixava esmurecer, tudo isso ele era exemplar. Mas ser exemplar aqui embaixo não vale. Nós só podemos fazer essas coisas terem valor se o fundamento delas for o meu Pai me ama e isso nunca vai mudar. Se for aqui,
Deus quer que eu seja um exemplo, que você seja um exemplo, Deus quer. Mas quando nós vivemos nesse lugar do primeiro amor, querido, o fundamento é Cristo. Se eu errar, é Cristo que me levanta. Se eu permanecer na presença de Deus, é porque Cristo me sustenta. Existem pessoas que elas pensam que elas podem andar com Cristo. Você sabia que a Bíblia não diz que nós andamos com Cristo? A Bíblia diz que nós andamos em Cristo. Deixa eu te explicar agora. Vou pegar mais um exemplo agora. O exemplo vai ser esse pano aqui, ó. Então você vai imaginar que esse pano, ele representa a Cristo. Você vai imaginar que esse pano representa a Cristo. Muitas pessoas pensam que elas andam assim, ó, com Cristo, certo? Então, eu e Cristo indo para o trabalho, eu e Cristo indo para casa, eu e Cristo na minha casa. Mas a Bíblia não diz que nós estamos com Cristo. A Bíblia diz que nós estamos em Cristo. E como é isso? É assim, ó. Em. Então você tem que entender nesse ambiente do primeiro amor. Quando Deus te olha, Ele não vê você. Ele vê Jesus. Ele não está vendo os nossos pecados, Ele não está vendo nossas falhas, Ele está vendo o sangue de Jesus que nos cobre, que nos lava. Nós vamos nos esforçar para fazer o certo, sim. Mas nós sabemos que se nós falharmos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós temos acesso a Deus, não é porque nós somos tão bons, tão merecedores, tão exemplares. Nós temos acesso a Deus, nós somos cobertos pelo sangue de Jesus. Por isso a Bíblia diz, Romanos 8:1, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estão em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Às vezes as pessoas estão aqui embaixo, elas estão lutando tanto para subir e alcançar um lugar mais alto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o lugar mais alto do universo? O lugar mais poderoso, o lugar de onde todo poder emana. Qual é o lugar mais alto do universo? O trono do Senhor. Pois é. A Bíblia diz que o Senhor nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não tem jeito de você subir mais alto. Você está em Cristo assentado nas regiões celestiais. O meu convite para você hoje é voltar para o conforto desse primeiro amor. Irmãos, nós vamos trabalhar muito, vamos. Nós vamos, às vezes, nos sentir cansados de tanto trabalhar para o Senhor, vamos. Nós vamos ter que perseverar, vamos. Mas não é isso que vai nos fazer merecer a presença de Deus. O que nos faz merecer é o que Jesus fez por nós. Nós não amamos o Senhor primeiro. É o Senhor quem nos amou primeiro. Hoje eu quero convidar você a nunca mais ficar aqui embaixo, tentando merecer a presença, tentando merecer a bênção, tentando merecer um lugar de oração, tentando merecer um lugar de adoração. Não tente merecer. Aceite o que Cristo fez por você e já te fez merecedor. E só desfruta. O seu Pai te ama. Isso nunca vai mudar. Nada pode roubar você dessa condição de amor de Deus pela sua vida. Efésios, capítulo 2, versículo 6. Se você puder ler comigo, eu gostaria que você lesse esse texto comigo. Lê aí, vai lá. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vamos ler
Um último texto. Romanos 8, versos 38 e 39. Leia comigo aí, por favor. Diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Talvez você está aqui hoje, você está dizendo: pastor, o senhor não me conhece, eu não mereço. Eu quero te dizer, ninguém merece. Foi por isso que Jesus veio. Mas agora, Jesus nos deu de graça. Eu quero convidar você a hoje só receber esse amor de Deus. E a partir de hoje, se você cometer qualquer falha, você lembra, Jesus já pagou por isso. Quando o inimigo tentar falar com você, você não pode orar, você não pode se achegar à presença de Deus. Você vai responder: isso seria verdade se o fundamento da minha vida fosse as minhas obras. Mas não é. O fundamento da minha vida é Cristo Jesus. Nós caminhamos baseado na fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor.